Fala galera, tudo bem? Esse fui eu tentando começar o podcast em um nível mais alto e falhando miseravelmente. Então eu vou começar ele normal, como eu sempre comecei, calma e tudo mais. E eu vou tentar dar uma continuação ao podcast passado que eu falava sobre o livro Antifrágil. Só que nesse, como naquele tava tudo fresquinho, ficou mais fácil. Nesse tem muita coisa que eu li ontem, então eu acho que eu já devo ter esquecido de certa forma, porque memória é recente, de um dia para o outro você já esquece muita coisa. Mas eu gostaria de aplicar esse conceito de antifragilidade ao nosso ao nosso psicológico. E isso é para explicar o título, que é basicamente traumas te fortalecem, traumas te fazem crescer. É o famoso ditado popular: traumas te fazem crescer como um ser humano. E esse conceito já me perdi completamente. Já comecei bem o podcast, mas esse conceito, ele é como tudo, o conceito de antifrágil, tudo que é o conceito de antifragilidade, você bate alguma coisa, aquilo vai ficando mais forte. Então, se você perceber bem, o nosso psicológico ele é assim também. Quando você passa por um trauma, o livro fala que existe o estresse pós-traumático, mas o livro não fala sobre o crescimento pós. Oh, puta merda, hein? O livro não fala do crescimento pós-traumático. Olha só que interessante. Que no caso é quando a pessoa ela fica mais forte, mais resiliente, mais... Enfim, ela amadurece, é o famoso amadurecimento que a pessoa passa quando ela tem um trauma muito forte. Aquilo, por mais que faça ela sofrer emocionalmente e psicologicamente, traz a ela de brinde uma armadura emocional gigante que talvez até a maioria das pessoas não tenha. Por exemplo, uma pessoa que foi sequestrada, ou uma pessoa que... Eu vou citar o meu próprio caso, porque em 2017 eu passei por um trauma assim, e eu acho que é melhor citar meu próprio caso porque fica mais fácil a assimilação. Em 2017 eu fui atropelado e eu sofri um traumatismo craniano, mas o trauma que eu sofri no acidente em si nem foi necessariamente o que fez a mudança acontecer. Mas o trauma subsequente de lidar em ter que ficar sozinho, em ter que lidar com meus transtornos psicológicos, o meu toque que estava em tese quase curado voltar com tudo, todas essas coisas ao mesmo tempo, e unindo isso ao fato de que ninguém veio me visitar, a maioria das pessoas não me vieram, não vieram nem perguntar por mensagem se eu estava bem. Tudo isso não deixou de ser um trauma emocional, mas que a longo prazo me tornou uma pessoa talvez mais fria. É o meme do frio calculista, mas falando sério, uma pessoa um pouco mais fria, mas de certa forma emocionalmente mais forte também. Eu acho que se hoje eu passasse pela mesma coisa, aliás, eu passei pela mesma coisa, se você for ver bem, esses são os cisnes negros que também são falados no livro. Porque essa pandemia foi também outro trauma, só que foi um trauma coletivo. Foi um cisne negro que fez um trauma coletivo. Quando eu fui atropelado, também foi um cisne negro, só que foi um cisne negro só na minha vida. Algo que eu realmente não esperava e que aconteceu, né? Uma coisa ruim que eu não esperava que ia acontecer, aconteceu. E então, de certa forma, eu acho que isso, ter passado por esse trauma em 2017, ter ficado muito tempo em casa por causa disso em 2017, que eu fiquei uns 2 meses em casa. E porque eu tava, não só bati a cabeça, como eu fraturei a minha clavícula. Então eu fiquei um tempo sem, eu não podia sair, não podia fazer nada direito. Eu tinha que fazer tudo com a mão direita, eu sou canhoto. Enfim. É...
eu já tinha experiência de ter passado por um trauma, de ter ficado muito tempo dentro de casa e ter estranhado, não ter gostado. Então esse ano, quando veio isso de fica em casa, essas besteiras, tudo, mesmo no tempo que eu fiquei em casa, eu fiquei estressado, mas não foi, eu não pirei que nem a maioria das pessoas, porque eu já tinha uma memória psicológica do que tinha acontecido antes. Então, eu levemente, é óbvio que eu fiquei revoltado, sou até hoje revoltado com muita coisa que acontece, mas eu fiquei, você fica mais, você sabe que você fica mais anestesiado, aquilo já não te afeta tanto, entendeu? Eu acho que, por exemplo, é o mesmo caso quando uma pessoa, sei lá, um assassino de aluguel. Provavelmente a primeira morte vai afetar demais, mas a 50ª morte não vai ser, vai ser um respiro. A pessoa pode matar alguém e ir logo depois no aniversário de um sobrinho de 4 anos, normal, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que tem essa casca psicológica que a gente cria, que é a nossa antifragilidade psicológica. A gente se prepara para o pior e isso é bom. E em questão disso, eu acho que pessoas pessimistas, na verdade, elas estão acima de pessoas que são ou tentam ser exageradamente otimistas. Porque o otimista, ele sempre espera o melhor cenário. O pessimista, ele sempre espera o pior. E aí, é claro, é uma faca de dois gumes, porque tem dois tipos de pessimista. Tem o pessimista que espera o pior cenário, se prepara para ele e continua seguindo a vida. E tem o pessimista que fala, vai tudo ir para os ares mesmo, então eu não vou fazer nada. Ou seja, o cara usa o pior cenário possível para ficar paralisado. Mas ainda assim, eu acho que tem o extremo do otimista, tem o extremo do pessimista e tem no meio disso um degradê moderado, o cara que é pessimista, mas é mais realista. E no meio você tem o realista, né? De um lado você tem o extremo otimista, do outro o extremo pessimista, e no meio o extremo realista. Mas extremo realista não, o realista. E eu acho que o ideal é pender a ficar entre o realismo e o pessimismo. Porque daí você se prende à realidade, mas ao mesmo tempo você fica preparado para o pior. E não necessariamente preparado para o pior, porque como eu já falei no podcast passado, o pior pode ser pior do que você pensa. O pior pode ser o pior do que aconteceu no pior passado. E, por exemplo, essa pandemia é um exemplo disso. Tá todo mundo desesperadamente querendo que ela acabe e achando que o pior já passou. Só que muitas das pessoas não pensam, e se piorar mais? Ou então, e se melhorar, ficar uns 2 anos bons e piorar de vez? Porque veja bem, se esse vírus, com essa taxa de mortalidade de 1% já estragou o mundo praticamente, imagina o que vai acontecer quando essa impressão de dinheiro e tudo mais, isso vier à tona. Imagina a merda que não vai acarretar. E ninguém sabe o quão grande pode ser essa merda, porque é um pior que nunca aconteceu ainda. Da mesma forma que você não sabe até onde até onde um ativo pode subir depois que ele rompeu o topo histórico. Por exemplo, o Bitcoin ou qualquer ação que seja, ela rompeu o ouro, vamos pegar o ouro, ele rompeu o topo histórico dele, não se sabe até onde ele pode ir. Não sabe necessariamente porque nunca aconteceu antes. Isso é válido para as coisas negativas também. Então, quando a merda como monumental começa a acontecer, ninguém sabe como é que ela vai acontecer e até onde que ela vai. E hoje eu li uma coisa interessante sobre isso, que você não consegue prever as merdas que vão acontecer. Você consegue prever os sistemas que vão dar merda. Isso você faz. Mas você não sabe quando vai dar merda e quão grande ela vai ser. Você sabe que um dia vai dar merda e ela vai ser grande. Agora, o tamanho e a data exata você não tem como prever. Por exemplo, os Estados Unidos. O que eles estão fazendo nos Estados Unidos de dar dinheiro para a população sem se importar? Imprimir dinheiro e dar para todo mundo. É isso que eles estão fazendo. Isso que eles estão fazendo é um sistema que vai dar uma merda, vai ser uma merda grande e vai acontecer. Quando vai acontecer, ninguém sabe.
Qual que vai ser o tamanho da merda e qual que vai ser a consequência disso? Ninguém sabe. O que dá pra saber é que uma merda tá para vir e talvez ela seja pior do que o crash do 12 de março que teve por causa do coronavírus. Talvez ela não seja tão ruim quanto, mas talvez ela seja pior. Talvez seja um outro cisne negro maior do que esse, ou talvez seja esse próprio cisne negro, que agora só mostrou a cabeça e agora ele vai começar a mostrar o corpo inteiro e vai sair voando na sua direção. Entendeu? Talvez o cisne negro só tenha começado a sair da água ainda, entendeu? Porque essa pandemia de fato foi um negócio inesperado. Ninguém imaginava que todo mundo, eu lembro que antes, pouco tempo antes da pandemia fuder com a porra do mundo, todo mundo tava meio que previa mais ou menos como é que o mundo ia ser daqui 5, 10 anos. Tinha aquela história de bolha misândrica e todo mundo meio que sabia como é que o mundo ia ser num futuro não tão distante. Agora ninguém sabe o que pode ser daqui 2 anos, 3, porque cada mês é uma narrativa diferente, cada mês é uma solução diferente, cada vez é uma forma de fazer corrupção diferente. E não bastasse o caos do mundo, a gente tem o caos do Brasil também, ou seja, né, é o caos ao quadrado. Mas isso não precisa ser necessariamente ruim, talvez isso seja até bom, e é por isso que eu acho que talvez nós brasileiros a gente se subvalorize demais, mas nós sejamos mais espertos do que o americano médio. Se nós somos mais espertos que o europeu médio, que o russo médio, aí eu não sei. Mas quando eu digo esperteza, eu não digo em conhecimento ou cultura, mas eu falo em esperteza no sentido de ser ágil. É o famoso jeitinho brasileiro. É dar um jeito mesmo sem saber direito como. Eu acho que a gente consegue dar um jeito melhor do que a maioria das pessoas. Tanto é que a maioria das gambiarras é o que é brasileiro. Se não tem gambiarra, não é brasileiro. Está no sangue do brasileiro fazer gambiarra. Por quê? Porque a gente não bastasse o caos do mundo, a gente tem o nosso próprio caos dentro do caos do mundo, né? Então a gente constantemente vive sendo bombardeado, e presidente vai para cadeia, e presidente sai da cadeia, e agora o presidente que saiu da cadeia ele vai poder se eleger de novo, mas agora não vai mais, mas agora voltou a ser. Ou seja, é um caos tão grande que deixa o brasileiro amortecido e de certa forma esperto, entendeu? Meio que dá um senso natural de saber o que é importante e o que é besteira, entendeu? Tanto é que enquanto o resto do mundo tá quebrando, mesmo, porque fica em casa meu, o Brasil não tá quebrando tanto assim, entendeu? Tá se fudendo bastante, mas o pessoal não tá aceitando tanto assim essa questão essa questão da essa questão de lockdown atrás de lockdown. O brasileiro em si, ele não tá sendo tão passivo quanto os americanos estão sendo, ou quanto os europeus estão sendo, por dois motivos. Primeiro, porque esses países têm dinheiro para ficar em casa, meu. E segundo, porque eu acho que o brasileiro já tem um certo sensor natural de merda por viver no Brasil. Então a gente meio que tem um certo senso natural de saber quando algo realmente é uma merda que pode pegar real e quando é só um alarmismo qualquer feito para fuder com a tua vida, basicamente. E isso é outra coisa que é falada no livro hoje, que a melhor forma de você que tem o ruído e tem a informação. A melhor forma de você pegar a informação e não o ruído é você consultar as coisas poucas vezes. Quanto menos você consulta, mais informação você vai ter, menos ruído você vai ter. Por exemplo, o cara que ele pega assim, maio de 2020 eu vou ver todas as notícias desse Covid, entender mais ou menos o que está acontecendo no mundo e depois eu só vou ver de novo o que está acontecendo em maio de 2021, entendeu? Só aí. Esse cara ele vai ter muito mais noção do que realmente está acontecendo
do que o cara que fica que nem um histérico, idiota, acompanhando notícia dia após dia. Porque esse cara, quanto mais, é uma coisa que eu achei muito interessante que o autor fala, quanto mais constante é as notícias que você acompanha, ou as informações que você recebe, os dados, não informações. Informações é uma coisa, dados são outros, isso é muito importante. Os dados que você recebe, quanto mais dados você vai recebendo, quanto mais informações, entre aspas, você vai recebendo, mais ruído você vai recebendo. Então, quanto menos informação, quanto menos dados você recebe, mais informação você vai poder processar e ter, de fato. E quanto mais frequente é isso, mais o percentual de informação vai ficando menor e mais o percentual de ruído vai ficando maior. Então, por exemplo, se você faz uma consulta semanal sobre como as coisas estão, provavelmente 10% vai ser informação, 90% vai ser ruído. Se é mensal, 30% é informação, 70% ruído. Se é anual, 60% é informação, 40% ruído, ou 50-50. Ou seja, quanto mais constante, você é o cara hiper relacionado, que acompanha notícias de política e tudo mais, muita coisa do que você está acompanhando é puro ruído, que não vai fazer diferença nenhuma no final. E pouquíssimas coisas vão ser informações verdadeiras. Tanto é que no gráfico, para os holders, holder, para quem não sabe, é o cara que ele compra um ativo, ou uma moeda digital, ou o que seja, e ele simplesmente segura aquilo. Ele pega e segura aquela porra. Então o cara que ele, vou comprar Bitcoin, comprei em 2014 e eu fico vendo o gráfico 2 vezes por ano e é isso aí. Esse cara, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não vai receber ruído. O gráfico que ele usa é mensal. Merda, tô ficando sem voz. O gráfico que o cara usa é mensal. Então, ou seja, ele vai poder ver exatamente o que está acontecendo com pouquíssimo ruído. Porque ele vai ter tempo para ver o que ele está fazendo. Por exemplo, ele vai poder ver em 15 candles, por exemplo. Candles, para quem não sabe, cada candle é uma medida de gráfico. E se você tem um gráfico mensal, por exemplo, 20 candles vão ser 20 meses. Ou seja, o cara vai visualizar em 20 meses. O que aconteceu em 20 meses? Subiu. Então deu boa, é isso. O cara pega e vê os últimos 60 candles do gráfico mensal, 60 meses. Como é que foi? Subiu. Nesse tempo todo só subiu. Deu umas quedinhas no meio do caminho, mas no geral subiu. E é isso no geral que importa para esse cara. Ele tem essa informação e ele segue o jogo. O cara que comprou e esqueceu, fez dinheiro sem precisar se estressar com trade, fazer trade para comprar tapioca, fazer trade para comprar carro, sei lá. O cara não precisou ficar se estressando fazendo trade e ganhou mais dinheiro do que muito trader por aí. Porque o trader é o extremo oposto, é o cara que ele fica no gráfico diário, ele vê o mesmo gráfico 10 vezes por dia, 20 vezes por dia, para comprar na alta e vender na baixa. Não, comprar na baixa e vender na alta. E o cara se embola, e às vezes ganha, mas às vezes perde, aí ganhou muito, mas devolveu. O holder, ele faz muito mais dinheiro estressando muito menos a cabeça. Um trader, o trabalho dele é ganhar dinheiro investindo. O holder ganha dinheiro com os investimentos dele e pode ganhar dinheiro com outra coisa, porque isso não é o trabalho dele. Ele não tem dor de cabeça com isso. Então é interessante essa questão, e se você for ver bem em gráficos é muito assim. Se você pega um gráfico e bota mensal, onde cada candle vai ser um mês diferente, você vai perceber que você vai ter uma visão geral muito melhor. E é a visão geral que importa, é a visão geral que realmente vai fazer você saber mais ou menos o que está acontecendo. O gráfico diário, por outro lado, se você pegar você vai colocar o gráfico de 15 minutos. Cada candle é 15 minutos. Você vai ver aquilo, você não vai saber o que está acontecendo. Você não vai ver o geral. O geral de 10 candles de 15 minutos não vai dar nem um dia inteiro. Ou seja, vai ser um caos completo praticamente. Vai ser muita pouca informação para muito ruído. Mas tem que se atentar para outra questão também.
é o exemplo do Peru, que eu não cheguei a falar no gráfico, não cheguei a falar no podcast passado. Porque você vê lá o gráfico geral, só tá subindo no gráfico geral, até caiu um pouquinho, mas no geral só sobe. Só que aquela história, um peru que ele nasce, vamos pegar um peru investidor, ele nasce, ele cresce e segundo as análises dele, o açougueiro ama ele, porque ele vive dando comida para ele, trata ele bem, deixa ele num canto lá engordando, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Para ele, segundo as análises dele, num geral, tá tudo bem, num geral tá tudo tranquilo. Até que chega um certo dia que o açougueiro chega lá e mata o peru. Então, esses são os cisnes negros que são justamente o que foge do geral. Por exemplo, o Bitcoin, ele está subindo, você pega o gráfico de 2009, você pega o gráfico anual, não tem gráfico mais geral do que esse, o gráfico anual. Tá tudo no controle, em tese, né? No geral, tá subindo, tem lá o padrão, ele sobe, daí cai e volta a subir, cai e volta. Ou seja, tá tudo muito bem esquematizado já. Em 10 anos. Em 10 anos, no geral, só subiu. Mas e se um dia cair? Mas não caiu. No geral, desde que ele foi criado, ele não caiu. Sim, mas e se cair agora? É o cisne negro, entende? E querendo ou não, não adianta você tentar se preparar para um cisne negro porque ele é impreparável. É algo que você não vai conseguir fazer, entendeu? É isso que de certa forma, me fez desencanar esses negócios de Agenda 2030, não sei o que 50-50, porque vão querer forçar cotas para mulher. Cara, a real é que ninguém sabe o quão grande a merda disso tudo pode rolar e ninguém sabe se isso vai conseguir ser implementado, entendeu? Porque da mesma forma que todo mundo em 2019 achava piamente que sabia como o mundo ia ser em 10 anos, e agora não faz a mínima ideia, nada impede que todas essas pessoas que estão preparando, o quão arrogante você tem que ser para preparar o mundo para daqui 10 anos. Eu tenho uns malucos lá que estão fazendo isso, os caras têm 80 anos na cara e querem preparar o mundo para daqui 10 anos. Ah, vai aproveitar o resto da vida que tu tem, não é saco. Vai morrer, já vai morrer mesmo. É tipo George Soros, agora tem esse não sei o que Kraus. Os caras que já passaram dos 90 anos. Vai viver a vida, cara. Usa teus bilhões aí pra comer uma puta. Usa os teus bilhões aí pra curtir a família. Uns caras. O quão arrogante um cara velho. Tu sendo uma pessoa normal, jovem, já é uma arrogância enorme você não só achar, mas querer preparar o mundo para um futuro que nem você sabe como vai ser. Agora você velho querer fazer isso? Ah, por favor, né? Mas enfim, tem muita gente histérica, Agenda 2030, que não sei o quê, que blá 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 blá. Mas sinceramente, não tem como saber o que vai ser, porque, cara, pode acontecer uma outra coisa completamente inesperada e mudar tudo. Por exemplo, eu escuto esse negócio de Agenda 2030 desde 2020, basicamente. Antes disso eu não tinha nem ouvido, entendeu? Esse negócio de Great Reset também. Cara, até 2020 eu nunca tinha ouvido falar disso, entendeu? Em 2012, 2015, 2017, nunca, nada. É um mundo completamente diferente. Então, por um lado, realmente parece assustador, não, porque eles estão planejando. Mas por outro, ninguém sabe se vai acontecer. Nesse meio caminho acontece uma outra merda aí e já era. Todos os planos dele vão por ar também. Como estão indo, de certa forma, porque tá muita coisa tá saindo pela culatra. E enfim, fica pro próximo episódio para reter a atenção do público e é isso aí. Mas foi o resumo de hoje. E é isso, não sei terminar podcast. Então eu só vou terminar. Valeu, falou.